Caatinga. A vegetação de caatinga ocorre em solos mais secos e é formada por árvores de porte pequeno e espinheiras, principalmente por espécie de cacto, a palma, o mandacaru. Esse tipo de vegetação acumula líquido em seu caule para sobreviver no período de seca, já que nas regiões em que ocorre a chuva são mal distribuídas. Olha que interessante, a caatinga ela é o que? Ela é seca, não é isso? Ela é formada por árvores de pequeno porte, com espinheiras, espinhos, principalmente também o que tem lá, o que são cactos. Ô, Pro, e como é que esse cacto sobrevive se não tem água, não tem chuva? Eles fazem o quê? O que é que acontece? Eles juntam um líquido num caule e esse líquido é o que faz os cactos sobreviverem. Olha que interessante. Como é a natureza, né? Deus é perfeito. Campo. A vegetação é rasteira e verde, comumente chamada de capim ou grama. Podemos encontrar nos campos algumas árvores isoladas. É a vegetação utilizada para a pastagem do gado. Então, no campo, qual é a característica do campo, gente? É uma vegetação que rasteira e verde, e essa vegetação é chamada de quê? Capim ou grama. E é essa vegetação, esse capim, que serve de alimentação para os gados. Entenderam? Então, qual é a característica do campo? É o que? Vegetação rasteira e verde, comumente chamada de quê? De capim ou grama. E essa vegetação, esse capim, é usado para a alimentação do gado, não é? Eles vivem nesse campo, né? Nessa área. Pantanal. A vegetação é diversificada com espécies vegetais da floresta amazônica, da caatinga e do cerrado. Apresenta também matas similares ao longo dos rios e plantas aquáticas. Então, qual é as características? O que é que apresenta o Pantanal? O que é que tem? A vegetação é o que? Diversificada, com espécies de vegetais da floresta amazônica, da caatinga e do cerrado. E tem o que, gente? Plantas aquáticas. Muito bem. Vegetação litorânea. A vegetação litorânea brasileira é formada por dois tipos de vegetação, que é praia e mangue. Então, se a Pro perguntar quais são os tipos de vegetação litorânea, ela é formada por dois tipos. Quais são? Então, é praia e mangue. Praia. Quem aqui não conhece a praia? A vegetação da praia é o que? Ela é rasteira, encontrada na faixa litorânea, né? A gente pode observar algumas plantinhas assim próximo à areia. É comum que a presença de coqueiros, né? A gente pode ver aqui na imagem esses coqueiros bem altos, bem lindos. E essa vegetação litorânea, ela é encontrada onde, gente? Na região norte e nordeste. Mangue é uma vegetação típica de terrenos alagados e marcada pela presença de plantas que apresentam raízes aéreas. Os manguezais são locais muito importantes para o meio ambiente, porque neles se abrigam e se reproduzem diversos animais marinhos, como
o caranguejo, por exemplo. Então, qual é a característica do mangue? São terrenos o quê? Alagados, né? Como nós estamos vendo aqui a imagem. E as raízes deles são aéreas, são expostas, tá vendo? E outra coisa interessante no mangue, vive o quê? Animais marinhos que se reproduzem, como por exemplo o caranguejo. O caranguejo ele vive no mangue. Muito interessante, tá vendo? Mata dos cocais. Ocorre em climas equatorial úmido e equatorial semiárido. Está localizado entre os estados do Maranhão, Piauí e Tocantins. É composta por árvores de médio e grande porte, como babaçu, açaí,